Você já viu o saci? Olha, quando eu cheguei numa moita de bambu, tinha um cheiro muito forte. Nessa moita de bambu, o cavalo não passava. Aí o senhor que veio me socorrer falou, olha, nessa moita de bambu tinha um saci ali, esse cheiro é do saci. Quando some alguma coisa na minha casa, que as pessoas falam, tá de São Lino, pede São Longuinho, eu costumo dizer, Saci, para de brincar comigo, devolve o que você escondeu. E ele sempre devolve. E ele com a peneira na mão, que dizia que a gente tinha que pegar o saci, na hora que tinha um rodamuinho, a gente tinha que botar a peneira em cima. Porco do Mato, o saci toma conta do lote de Porco do Mato. Então o pessoal contava que o saci ia a cavalo, no último de trás ele ia a cavalo. A gente, quando criança, né, acreditava, tinha medo de passar em certos lugares que tivesse mata, né, porque o saci podia sair dali. E o meu sonho quando era criança era ter um saci. A pessoa é o próprio saci. Assim, na verdade, quando eu faço meu sincretismo aqui na minha cabeça, o saci pra mim é Exu, sabe? Eu parei de usar o saci nos cartazes e nas artes depois disso, em respeito, e deixar essa energia quieta da floresta e respeitar elas com toda reverência e respeito. Eu me chamo Lourdes, eu sou professora e desde criança que eu ouço falar de saci, né? Eu lia nos livros, ouvia as histórias que minha avó contava, mas assim, eu nunca vi. Quando a gente era criança, a gente tinha medo de passar em certos lugares que tinha mata, porque a gente achava que o saci ia sair de lá de dentro e atacar a gente. E aí quando a gente via assim, uma pessoa passando com um gorro, um chapéu vermelho, a gente achava que aquela pessoa era o saci, ou ia se transformar no saci, ia arrastar a gente pra dentro da mata e nunca ninguém ia achar a gente mais ali, sabe? Eu já ouvi falar de saci, mas eu, pra dizer a verdade, nunca vi não. Eu andava de noite, só que eu nunca fui de ter medo. Eu vi uma coisa estranha. Eu ia lá, tocava a mão, às vezes era só uma estaca. E eu via assim, quando a gente é moço, a gente não bate bem. Eu via na estrada, eu via troço na estrada, porque eu acordava muito cedo, 2 horas da manhã, e saía de casa para vir lá aqui para o Barracão dos Mendes, né? Então eu via. Uma vez corri o pé, era uma cobra, uma jararacuçu. Agora, aquilo eu nunca vi não. Às vezes eu via um rosto branco, eu ia lá, tocava a mão. A gente via muita coisa que assustava, mas não divulgava muito o que era, não. Agora, de eu ver saci, não. Eu não sei se serve, porque eu não vou estar mais aqui, né? Enfim, todas as condições. Mas é só para acrescentar alguma coisa. Porque o saci, eu vi lá que vocês estão procurando histórias, né? E eu tô com mais de 50, né? E essa história do saci, eu sei que eu não vou estar mais aqui, sei de uma porção de outras coisas, mas essa história é de quando eu tinha assim, uns 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. E é uma coisa que ficou assim na minha mente, como se tivesse acontecido assim na semana passada. A minha avó, ela nasceu no início do século XX, né? Eurídice dos Santos. Ela era uma mulher muito religiosa, ela tinha uma fé danada em Nossa Senhora, rezava o terço todo dia. Foi ela que me ensinou a rezar o terço. E eu gosto, assim, dá uma calma, né?
dá uma tranquilidade. É bom. A gente já, no meio do mato, já teve uns apertos com ele. Quando eu era garoto não, já era homem formado. Tinha uns 20 anos, 18 anos. Eu não tinha nada para fazer, eu caçava. Eu ia para a mata caçar. Matava porco do mato, paca. Tudo isso eu fazia desde criança. Então eu conheço muito bem esses matos todos. Então, de madrugada, eu ouvia porco do mato fugindo, cachorro gritando. Diz que saci dá coça em cachorro, né? Eu tinha um tio, irmão do meu pai. Ele era um contador de histórias, assim, absolutamente incrível. Ele romantizava e dramatizava as coisas, assim, de uma tal maneira que na minha cabeça de criança aquilo ficou com uma clareza, com uma realidade. Quando eu converso com meu irmão, ficou na cabeça dele também, até hoje. Então foi nos fundos da loja do meu pai, no Rio. A gente já estava morando lá no Rio, porque esse meu tio, como a gente, veio do interior do Espírito Santo, mas já estava todo mundo morando no Rio. E como eu te falei, ele era assim, contador de histórias fantástico. Ele tinha um olhão azul, ele regalava aquele olhão, falava, ó, tá ventando, tá fazendo redemoinho. Porque o saci aparece no redemoinho, né? Então, a minha avó, ela conviveu, né, com ex-escravos, ex-escravizados. E eles vinham do Rio de Janeiro, trabalhavam lá na lavoura de café. E ela conta que uma dessas pessoas, assim, já idosa, para se livrar lá das açoitadas lá do feitor, ela tinha um saci preso numa gaiola de madeira com grades de fibra de cebola, de alho. E ela contava que tinha prendido esse saci com uma peneira de bambu com uma cruz no centro, num dia de vento forte, quando fez um redemoinho. Sabe esses que tem no livro do Monteiro Lobato, o saci? Aquele redemoinho. E aí ela dava fumo de corda pro saci, lá pro cachimbo dele, né? Em troca de se livrar das chibatadas. Eu fico arrepiada só de contar essas coisas. Então você tá lá no mato, tirando um pau. Ele vem, tosse, derruba pau, dá machadada. Se você tá dormindo, ele puxa o cobertor, dá tapa na cara. Tudo em visão. Em visão. Mexe no fogo, faz fogo no fogão, clareia feito fogo. Você vai lá ver, não tem nada. Saci apronta com a gente. A gente morava num sítio, lá em Teresópolis. Era um sítio que tinha muito bambu, assim. E aí, um dia o Orlando, ele resolveu que ele queria cortar, sabe? Fazer uma limpeza, assim, naqueles bambus mais secos e tal. E a gente resolveu que a gente ia fazer uma fogueira, né? Daí a Alice, ela sempre foi muito levada. E ela tinha uma questão com o sapato dela, porque sempre o sapato dela sumia. Sabe? Um pé, ou então um pé de meia. E aí eu brincava com ela, né? Eu falava, é porque você é amiga do Saci. Saci adora você. Aí ela ficava nisso, né? A Alice é amiga do Saci, o tempo foi passando,
Saci, o Saci, o Saci, o Saci, o Saci. E a gente foi fazer a fogueira, né? A tal da fogueira. E... do nada, assim, ela olhou e falou: eu adoro bambu. Eu falei: claro que você adora bambu, você é amiga do Saci. O Saci mora no bambu. Ele nasce do gominho do bambu, você sabia? Aí nisso, cara, deu um estalo, sabe? Tipo, um estalão assim, plá! Eu falei: ah lá, ó, o Saci tá respondendo você. Aí ela bem orgânica assim, ela parou, olhou, falou: oi, Saci. Cara... aquele negócio começou a estalar, mas estalava tanto. A fogueira de São João, assim. E aí foi a festa de todo mundo, né? Porque os três começaram a pirar, que o Saci tava ali dentro. E aí a gente começou a rir, gargalhar. E aquilo não parava de estalar, cara. Foi isso, assim, que aconteceu. O Saci é um bicho meio... não é de Deus, né? Teve a vez do cara tirar o Saci, montar no porco do mato, ele se levantar e o Saci sair a cavalo montado nele, montado no porco. Já vi muita gente falar, onde o porco do mato, onde tem porco do mato, o Saci está lá cuidando. Ele zela pelo porco do mato. Já vi falar também do cara tirar, o Saci chegar, catucar ele, o porco do mato levantar e sair caminhando. Porque o porco do mato toma conta. O porco do mato é zelado pelo Saci. O Saci toma conta. Eu morava lá em Macaé de Cima e eu andava de moto. E nesse contexto, né, teve um período que eu trabalhava na oficina escola. Eu fazia parte do corpo administrativo de lá. E, né, eu tinha uma das amigas de lá, ela tinha uma fixação pelo folclore, pelo Saci, né? E o Saci, né? O Saci é uma coisa incrível. O Giovandro, ele era assim, um menino muito bonitinho. E ele contava que ele saía todo dia bem cedo para ordenhar a vaca. Assim, não tinha nem amanhecido ainda, porque estava escuro, né? E Saci só aparece no escuro. E ele conta que ele saía de bicicleta e que ele sentia assim, um peso atrás da bicicleta, que o pneu chegava a ficar arriado. E aí quando ele olhava para trás, ele via o Saci sentado na garupa da bicicleta. Isso acontecia assim todo dia o Saci acompanhava ele. O Saci é uma representação, né, de uma força da floresta, né? O Saci é meio Exu, meio movimento, meio da graça, meio do folclore, né? E você sabe que eu resolvi usar o Saci em toda a comunicação da escola. E a partir desse momento, começou a acontecer umas coisas comigo. Eu comecei a me machucar muito. A machucar muito a minha perna direita, meu pé direito, né? E aí teve um dia, eu saindo de casa, ali já depois da linha, em Gaudinópolis já,
numa curvazinha, eu tive a sensação que alguém tinha pulado na moto, na traseira. E aí eu me desequilibrei um pouco, mas continuei. E aí eu falei, nossa, que coisa estranha. Eu não tenho muita lembrança, assim, memória, né, do que os meus avós, meus pais me contavam. Eu lembro que eram umas coisas do tipo que ele enrolava o rabo de um cavalo no outro, que ele espantava os cavalos, que ele aparecia para as pessoas, assim, em cima das cercas das fazendas, sabe? Umas coisas assim, eu não tenho muita clareza. Mas eu era criança também, né? Mas quando eu era criança, a minha vontade era ter um saci. Entendeu? Mas na outra escola que eu trabalhei, lá no Santa Teresa, eu acho que nem tem escola mais lá nesse lugar, sabe? Não, acho que não tem mais, não. Lá as crianças, quando saíam e iam embora da escola, elas diziam que vinham, assim, um dia de vento, né? A poeira levantava, via aquele redemoinho, folha levantando. Aí elas voltavam correndo, gritando que era o saci. Coisa de criança, né? Eu lembro direitinho. Na loja do papai, no quintal, e ele lá, ó, com uma peneira na mão, porque dizia que para pegar o saci tem que ser quando tem redemoinho e que tem que jogar uma peneira em cima. Depois você prende ele numa garrafa, tira o capuz e aí tampa a garrafa que é para ele não fugir, sem o capuz. Eu lembro direitinho do momento em que a gente, entre aspas, pegou o moleque e colocou numa garrafa grande, daquelas de vinho, sabe? Olha, aquela noite eu não dormi. Eu passei a noite inteira olhando para aquela garrafa. E eu via mesmo o saci lá dentro, sem capuz. É assim, no sincretismo que eu faço na minha própria cabeça, saci pra mim é Exu. E Exu é o orixá do movimento. É a boca do mundo, é aquele que come de tudo, é o primeiro. Tem um ditado que diz que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Entendeu? Ah, tem aquele ponto. Conhece aquele ponto? Ficou famoso. Aqui, ó. Ficou famoso depois que o Martinho da Vila gravou, nesse disco aqui. Ele é assim, ó. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. No outro dia, eu tava saindo de casa, eu fui ligar a moto não pegou. E aí, eu resolvi empurrar a moto. No que eu empurrei, a moto pegou e acelerou. Eu não consegui me equilibrar, né? E desequilibrei completamente. A moto bateu com toda a força na parede. E eu quebrei os ossinhos do pé direito. E ficou enfaixado por um bom tempo. Mas, ok. Eu tive um amigo, já faleceu. Bebia muito uma cachaça. Aí montava no cavalo. O cavalo vai lá, volta cá. O cavalo levava ele direitinho pro terreno da casa dele, acredita? Aí ficava lá de pé, com ele em cima. A mulher vinha, tirava ele de cima do cavalo. Aí um dia,
ele estava bebendo no armazém. Aí veio para vir embora. Quando ele estava no caminho, o bicho garrou. O Saci levou ele lá para o alto da cavanca de pedra que tem ali no Baixada de Salinas. Quando chegou lá em cima, jogava ele cá para baixo. Aí quando chegava ali embaixo, ele puxava de volta e joga de novo, e puxava outra vez, e ficou a noite toda esse sofrimento. Quando chegou na madrugada, no dia seguinte de madrugada, quando o galo cantou, é que ele acordou lá em cima. Aí foi para casa, né? Mas estava todo arrebentado, todo machucado, todo ensanguentado. Foi para casa, ó, sofreu. O pessoal falava também que aquele lugar ali, que naquele lugar o Jorge Pereira foi caçar lá. Aí chegou na hora dele vir embora, né? Chegou uma certa hora, ele resolveu vir embora. Mas ele ficou só andando. Diz que o Saci carregando ele para lá, para cá, para um lado, para o outro. Só na manhã seguinte é que ele se deu conta de onde é que ele estava. E estava também todo arrebentado, todo machucado. Aquele lugar ali, naquela região, é muito complicado. Eu não sei se essa história serve. Você conta pra alguém, faz alguém contar, passa pra diante, porque é parte da minha vida, né? Uma coisa que aconteceu assim há mais de 40 anos. Eu lembro direitinho até hoje. Eu até liguei pro meu irmão quando eu soube que você estava aí procurando história, pra ver se ele lembrava de mais alguma coisa, né? Porque a gente era muito pequeno, né? Então, eu queria saber como é que terminava essa história, porque é uma coisa assim, é um negócio que tá tão nítido. É muito mais nítido do que coisa que eu vivi, coisa que eu esqueci. Você vê, eu via o Saci na garrafa. Vai dizer que esse danadinho não é magia? Ah, gente, impressionante. É uma magia e tanto, né? De vez em quando a gente ainda brinca com ela, porque continua sumindo uns pés de sapato, uns pés de meia. Eu não sei o que ela arruma. Eu falo pra ela, falo, né? Você é amiga do Saci dá nisso. Eu fui na gira da Baixinha. Eu fazia parte do corpo mediúnico de lá. Eu recebia algumas entidades também. E eu chegava lá, via os pretos velhos, mas né, eu não ia me consultar com eles, nem nada. Eu chegava, eles estavam lá, eu chegava, abraçava todos eles, né, que eu falava com todo mundo, né? E uma grande amiga minha, ela recebia a vovó Cambinda. E essa minha amiga, ela sempre me dizia que era a minha mãe em outra encarnação. Ela me olhou e veio chegando. E ela veio cantando um canto muito lindo, que eu até me atrevi a fazer um arranjozinho. Você quer ouvir? Eu posso cantar para você? Vovó Cambinda,
Vovó Cambinda, Cambinda vovó Cambinda digna, lá, 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 lá. Vovó Cambinda, Cambinda vovó Cambinda digna, lá, 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 lá. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Você sabe que eu fico até meio mexido, porque a vovó, ela me chamou. Vem cá, meu filho. E eu cheguei bem pertinho dela e ela falou para mim: você sabe que você tá rodeado de saci, não sabe? É. Você está cercado de saci por todos os lados. Como é que é, minha mãe? É. Eles gostam muito de você. Aí o saci é isso, o saci faz estripulia, puxa o pé da gente, puxa o cobertor quando a gente está dormindo, dá tapa na cara de quem não tem respeito pelas coisas, gargalha no meio do mato. Do que eu me lembro é isso aí. Ela me olhou com aquele olhinho franzidinho, de preto velho mesmo, e me chamou. Vem cá, meu filho. Você... Eles gostam muito de você. Eles têm muito respeito por você e têm um carinho enorme por você. E aí, ela deu uma gargalhada, porque a vovó, ela é da graça mesmo. E falou: eles gostam tanto de você, têm tanto carinho por você, que eles estão querendo você igualzinho a eles. Inclusive sem uma perna. Eles estão querendo levar a sua perna. Qual é aquela história do Zeca Pagodinho, do caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. É assim com o saci também. E esse é o caos que aconteceu comigo aqui nessa região de Lumiar. E eu guardo com grande lembrança na minha mente e meu coração a minha irmã, né? Essa minha irmã, amiga, a vovó Cambinda, que eu trago uma grande recordação aqui, não? E é isso. Tá bom. Que hoje em dia, assim, você fala para as crianças de hoje em dia que tem saci, vão rir da cara da gente, né? Que nessa era digital, a gente não tem quase medo de nada. E assim, tá se distanciando, né? Da natureza. Sabe mais, né? O que é isso, assim. Ó. Ouvir o som do bambuzal, sabe? Sabe, nada disso mais. Que é uma pena, né?
Eu fico triste. Porque eu, assim, com meus 50 e poucos anos, eu vivi isso tudo, sabe? E assim, essas lendas todas, pra gente, pra mim, era pura realidade.